apesar de ter recesso, apesar de a gente estar no mês de julho, as coisas estão rolando. Não está nada parado. Neste momento aqui, Bolsonaro está na Polícia Federal para explicar aquela trama golpista alucinada de Marcos Duval e Daniel Silveira. Você viu a história de que o Marcos Duval era como se fosse um agente duplo para tentar capitalizar essa história? Você viu isso politicamente? Sim, ele queria fazer de Lula e de Bolsonaro 2 reféns dele, e o Xandão também. Você imagina só, Marcos Duval querendo emparedar Bolsonaro, Xandão e Lula. 3 cobras criadas. Bolsonaro é um palermão, mas é cobra criada também. Tanto é cobra criada que quando ele recebia as mensagens do Marcos Duval, ele não desenrolava. Ele só respondia: um abração, coisa de louco, hein? Ele não desenvolvia para também não deixar o batom na cueca. O Bolsonaro, ele pode não ser uma mente brilhante, mas um cara que dura tanto tempo na política e chega a virar um presidente, ele não é um burrão, entendeu? Alguma malandragem ou jogo de cintura ele tem. Senão é impossível chegar onde ele chegou. E o Marcos Duval pensou que conseguiria fazer com que ele virasse refém, que o Lula virasse refém, e o Xandão virasse refém, porque o Daniel Silveira mandou uma mensagem para ele, deve ter acreditado que ele era da SWAT mesmo, falou: e aí, brother, vamos dar um golpe aí no Brasil, colocar uma escuta em você, você pega o Xandão assumindo que foi fraude a eleição. Ele falou: opa, vamos aí. Só que no dia seguinte ele estava contando pro Xandão o que estava rolando. É o maior 2 caras de Brasília. Falciane Marcos Duval. E ele ficou nessas. Aí vinha o Daniel Silveira, propunha uma coisa, ele aceitava. E ele ia lá e entregava pro Xandão. E ficou nessas. Durante o mês de dezembro inteirinho. Até o momento em que ele desistiu de tentar grampear o Xandão. E um mês depois foi até a revista Veja para falar da tentativa de golpe promovida por ninguém menos que Daniel Silveira, o boi de terno. Parece um absurdo ouvir tudo isso, mas aconteceu, tá registrado. O celular do Marcos Duval, ele está com a polícia, né? E o Rodrigo Rangel, do Metrópolis, publicou tudo hoje de manhã, só lendo mesmo, para você acreditar que Marcos Duval e Daniel Silveira estavam ali pensando em tramar um golpe. E vai ter vídeo com todos os detalhes, todas as falas, vai sair à noite. Mas agora a gente pode falar sobre isso e sobre como o depoimento do Bolsonaro pode ou não livrá-lo, ou pode ou não ainda piorar a situação do Mike da SWAT, o Manja-Rola. Agora, cara, é difícil, né, Helder? Porque o Duval, cara, ele é mitomaníaco. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Eu não sou psicólogo nem nada do gênero, mas ele é mitomaníaco, o Duval. Ele tem um problema sério de inventar coisas assim a esmo e talvez na cabeça dele ele até acredite que aquilo ali é verdade, né? Você vê que ele tem uma carinha de alucinado assim, que não é brincadeira, cara. Esse cara é um mitomaníaco e o problema é que é um mitomaníaco senador da República. Entende? Então é um cara que tem força, é um cara que tem influência política, é um cara que tem grana e sai espalhando isso aí em grupo de WhatsApp, o que seria uma trama golpista, que ele tem a ver com os americanos, o que pode ser verdade, mas também pode não ser. Entende? É difícil, cara, porque chega um ponto que você não sabe mais. Ainda que ele confesse, o Duval é um cara tão complicado, Maldonado, que ainda que ele confesse algo, se eu fosse o cara que estivesse investigando, eu diria, sei não, mano, porque esse cara, olha, o cara mente assim na cara larga, meu irmão, e cria coisas. E chega um ponto que você não sabe se ele está mentindo deliberadamente ou se ele acredita naquilo que ele está falando, a despeito de ser uma criação fantasiosa da cabeça do cara, entende? Então, não sei, vai ser difícil entender até que ponto, de fato, todas essas mensagens existem, mas é difícil separar o joio do trigo nessa ocasião, você entende o que eu estou te dizendo? É difícil de entender o que é criação da cabeça desse cara, o que de fato aconteceu. E me parece que a justiça precisa ir para cima desse cara no sentido de caçar o mandato e de estabelecer um processo de persecução criminal contra ele.
Ele não pode, na função do senador da República, sair falando a groselha que ele quiser não, eu estava jogando xadrez 4D aqui, eu estava manipulando, é isso mesmo. Não, meu cara, a coisa não é assim, mano. Você vai ter que arcar com as consequências e tem que se estabelecer um limite, um método para verificar o que esse cara está dizendo, o que procede, o que não procede, o que é fato. Mas é complicado, cara. Esse sujeito, ele é absolutamente desequilibrado e, a meu ver, é um mitomaníaco, assim, de carteirinha, cara. Na verdade, não só ele. Entre os envolvidos, você tem o Daniel Silveira, que não fica atrás, e a Carla Zambelli. Aí você me pergunta, por que a Carla Zambelli? Porque, de acordo com a coluna do José Benedito da Silva, da Veja, o plano de grampear Alexandre de Moraes começa antes, não em dezembro, mas em setembro de 2022, com aquele pedido da Carla Zambelli para o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, entrar nas contas do Xandão. Então já começa em setembro, antes mesmo da eleição, a tentativa de pegar o Alexandre de Moraes de curva, você entendeu? Não é só o Daniel Silveira que tirou essa ideia do nada. A Carla Zambelli já estava com essa ideia e depois eles retomaram em dezembro como se fosse uma bala de prata, já que faltavam 3 semanas para o Bolsonaro ter que deixar o cargo, e aí me colocaram o Marcos Duval na jogada, e o Marcos Duval tentou tirar proveito dos dois lados, só que no fim das contas se enrolou, porque ele contou muitas versões da história, ele foi mudando as versões da história durante os meses que se passaram, e agora ele está licenciado do Senado, muito provavelmente, com receio do que pode acontecer para ele, mas, ao mesmo tempo, a todo momento, o Marcos Duval aparecer por aí, dando declarações cada vez mais absurdas, não pode ser uma tentativa também de se fingir de louco para tentar amenizar a história? Acho que ele não é, mas ele está tentando forçar uma barra, provavelmente, para parecer que ele não é uma pessoa que esteja no domínio das suas faculdades mentais. Pode ser, faz todo sentido isso que você está propondo, de fato me ocorre isso também. Pode ser que ele esteja agindo de uma maneira tal para que as pessoas questionem a sanidade mental dele, que é altamente questionável para todos os efeitos, mesmo antes dessa patifaria toda, e ele se torne inimputável, algo dessa. Pode ser, cara, eu não descartaria isso, porque, olha, é loucura demais. Agora, por outro lado, essas conversas, ele demonstra que eu fui convidado pelo Bolsonaro para fazer a ação, entende? Ele diz coisas como, por exemplo, foi diante disso que ele fugiu para os Estados Unidos. Então tem várias coisas aí, Helder, que são extremamente comprometedoras. Então não sei, agora pode ser sim, cara. Pode ser que essa tua linha de raciocínio é absolutamente pertinente, cara. Que ele esteja querendo meter o louco aí, porque ele já percebeu que vai azedar o pezinho do frango dele e ele tá meio que querendo tirar o dele da reta através dessa linha de raciocínio aí, como quem diz, olha, eu não estava no controle das minhas faculdades mentais, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, porque, cara, o senador, mano, é muito louco, velho, é difícil explicar. O cara, meu irmão, ele parece o nome dos grupos, você viu o nome dos grupos? Que os caras, Eu vi, Amigas, né? Ele tem um grupo de... Ele tem um grupo Amigas para Sempre, Amigas para a Eternidade. Cara, e o outro, qual que era? Amigas e Chefias era o nome do outro. Um dos grupos era Chefias e o outro era Amigas para a Eternidade. Cara, assim, isso aí é o script pronto para Galãs, tá ligado? É só pegar o negócio e falar, lê essa matéria aqui, ó, é o Marcos Duval, o Manjas, falando no grupo Chefias e Amigas para a Eternidade, que ele era um agente duplo. Meu compadre, olha, vou te falar um negócio, não fica mais cômico e sabe, mais surreal do que isso aí. Agora, pode ser que ele esteja metendo o louco aí para tipo assim, não tem nada comigo e tal.
Tá comprometendo o Bolsonaro também, né, Maldonado, ao fazer isso aí, porque nessas mensagens ele demonstra que o Bozo sabia da parada toda. Como é que vai ficar isso? Ele tenta amenizar para o Xandão, pelo menos. Ele diz que quem queria prendê-lo era só o Daniel Silveira, que o Bolsonaro não concordava com isso. Ele tenta dar uma amenizada no Bolsonaro, mas ele é tão, mas tão cuzão, que quando ele repassa para o Bolsonaro os prints das conversas dele com o Xandão, quando ia sair a matéria na Veja, ele edita os prints para não comprometer o Bolsonaro e para não se comprometer. E aí ele corta as partes em que ele fala que o Bolsonaro estava envolvido na trama, para esconder do Bolsonaro o que ele fez, porque ele tem medo. Tem medo de receber aquela mensagem no meio da madrugada do Flávio, sabe? Aquela mensagem que dá aquele frio na espinha do Flávio. Então, não é trouxa. Né? Mas tem seus limites também. Ele sabe o que pode ser perigoso para ele. Numa dessas mensagens que ele mandou para o grupo Amigas para a Eternidade, ele escreve: estou com a bomba na mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir o Lula. Olha a autoestima do sujeito. Diante da ambiguidade do poder destrutivo, uma das participantes, que era declaradamente bolsonarista, tratou de alertar: amigo, prioridades, prioridades. Cara, a Fê, a Rê, a Mari, a Rafa, todas as amiguinhas ali do ensino médio em Vitória, do Espírito Santo, poderiam ter simplesmente montado um outro grupo sem o Marcos Duval e falado: acho que tá na hora da gente falar para a família que ele precisa ser interditado. Exato. Ô, mano, agora olha que treta. Ele também diz o seguinte, abre aspas, eu fui convidado por ele, Bolsonaro, para fazer essa ação. Isso aí é aspas, tá? Eu tô lendo. Sim. Eu fui convidado por ele, Bolsonaro, para fazer essa ação. Como integrante da CCAI, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, fui dando corda para ver até onde ele iria. Aí ele escreve, na eminência... Bom, na eminência, ele escreveu assim, querendo dizer que algo era iminente. Na eminência de fato acontecer, eu passei para ele que estaria cometendo um crime gravíssimo contra a democracia e de lá reportei para o órgão responsável. Foi diante, disse que ele escreveu assim também, foi diante, disse que ele fugiu para o Zéu. Helder, não fica pior do que isso em termos de confissão, mano. Quando eu li isso, eu falei, o cara babou. Babou o rolê do Bozo, porque isso aqui é o Duval, que é o cara que até então está sendo acusado de diretamente organizar isso com o Daniel Silveira, dizendo que foi instruído pelo Bolsonaro e estaria testando qual seria o limite do próprio Bolsonaro no sentido de levar isso aí a cabo. Bom, o que mais falta, mano? O Bolsonaro escrever de próprio punho: o golpe é meu, eu sou o capitão do mundo. E, tá ligado? Não vai rolar isso aí. Então, isso aí é comprometedor, cara. E as integrantes do grupo lamentaram o destino e a derrocada de Bolsonaro, a que Marcos Duval pontuou. Ele não estava mais preocupado com o Brasil, mas por ser preso. Um tanto alterada, uma das amigas apelou para o senador: salva a gente, Duval! O parlamentar renovou sua importância diante do momento crítico vivido pelo país e escreveu: simplesmente está em minhas mãos o destino de 2 presidentes. Uma colega resumiu a situação: inusitado. Outra tratou de adverti-lo de que seu protagonismo poderia ser comprometido por Alexandre de Moraes. Já disse que não sei se o Careca vai deixar seu nome engrandecer desse jeito. Essa aí era a mais comedida. A mais responsável de todas. Não sei se essa a Rê, a Má, a Fê, não sei qual que é essa daí, mas essa foi a mais comedida. Olha o nível da vaidade desse sujeito, do alto de seus 1,62 m, a vaidade muito maior que seu 1,62 m, passando esse tipo de informação para as amigas do ensino médio. É querer muito biscoito, bicho. O que ele tava... Cara, o que ele tava querendo ali? Migalhas de buceta. Porque não é possível. O que o cara quer com isso? É o auge, Helder, da biscoitagem. Não fica pior do que isso. O cara é senador da República, mano, querendo biscoito da turma do ensino médio, mano. Tá ligado? Não, eu tenho 2. Aqui, ó, tá na minha mão. Ó, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, que bicho alucinado, meu irmão.
Que cara completamente doido das ideias, cara. É difícil de acreditar, manja. E assim, vai azedar agora para ele, mano. Não é possível. Esses caras vão deixar. Cara, será que ele tira a fériasinha de 115 dias dele e volta ainda? Não sei se se essas férias aí vão ser interrompidas por uma prisão, vamos ver. Porra, cara, é o mínimo, porque assim, francamente, cara, isso aí degrada, Helder, toda atividade parlamentar e o Senado Federal em última análise, entende? Assim, na medida em que você tem figuras como essa, mano, acabou, não existe decoro, não existe atividade parlamentar possível, o próprio nome, não é possível que os outros senadores não percebam isso, que, cara, ter uma figura como essa no Senado Federal acaba com a instituição, meu irmão, esse cara é um mitomaníaco, um maluco, que inventa coisas assim a esmo para pedir biscoito para amiga do colegial, sabe? Não, Sim. francamente, cara, não é possível. Não, sim, é nesse nível. Nesse nível, pedindo biscoito pra amiga do colegial. Peraí, sabe? Ah, eu vou falar aqui pra minha amiguinha que fez Aikido comigo no clube em 1992. Porra, cresce, meu irmão. Não tô falando de estatura, não. Cresce como ser humano. Tem um pouquinho de maturidade. Um pouco de maturidade. Mike da SWAT perto de você é um cara muito mais equilibrado. Se o Mike da SWAT fosse senador no seu lugar, estava muito melhor representado o Estado do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Mônica Coimbra, é óbvio que todo mundo que está num grupo de zap com SWAT tem outro grupo que chama Amigas Sem a Doida. Certeza.